150 pessoas. Só que esse número ultrapassou muito. Então a gente gostaria de... Mantém nosso compromisso que todos estarem recebendo material. E a gente pede a compreensão de vocês. Um outro hipótese é que nós vamos ter, hoje à tarde, um curso, a partir das 16 horas, desdobramento da filosofia da natureza, indivíduo e sociedade na fronteira entre filosofia e psicologia social, com o professor Carlito de Souza Lima. As pessoas que tiverem interesse em participar desse curso precisam estar se inscrevendo e as vagas são limitadas. E amanhã também teremos um workshop com a presença do professor Salvador Sandoval, Leôncio Camilo e Celso Zonta. Esse workshop também precisa de inscrições da parte. Então quem tiver interesse, procure, porque as inscrições são limitadas. Tudo bem? A partir de agora, nós passaremos, né, a conferência com a doutora Mestre Pinto, os contornos dos riscos na modernidade reflexiva. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer encontrar amigos, encontrar alguns velhos amigos, não é, Casmada? Gente que eu não via há muitos e muitos anos. É um prazer também poder compartilhar com vocês uma área de investigação, uma área de reflexão que é nova para mim também, e acho que nova para a psicologia social em geral, que é o estudo dos riscos. Vocês devem ter ficado um pouco surpresos com o título da conferência, talvez até um pouco mistificados, e eu espero que até o fim fique claro qual é a proposta dessa pesquisa. Então, nós contamos hoje com uma ampla gama de técnicas para avaliação dos riscos nos mais diversos setores da vida social. Seguros de vida, seguros de carga, seguros de aviação, danos ao ambiente, terremotos, furacões, cardiopatias, cânceres vários, gravidez, esporte. Contamos hoje com uma teoria cultural do risco e com uma teoria social do risco. O número de comissões avaliadoras, instrumentos de regulação e livros focalizando o risco cresceu enormemente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Em revisão bibliográfica recente, eu localizei cerca de 100 livros que contam com a palavra risco no título. Isso é o resultado da somatória de consulta a bancos de dados e reticulação de bibliografia consultada. Como vocês podem ver aí nessa tabela, até 1949 havia um livro com o título Risco. De 50 a 59, de 60 a 69, 2, 70 a 79, 100, e aí tem um pulo estratosférico na década de 80 e na década de 90. Quase tudo isso são livros sobre avaliação de riscos, tomada de decisão, gerenciamento de riscos ambientais, mas há também um aumento contínuo de livros sobre teoria social, teoria cultural de risco. Ou seja, os cientistas sociais fazem e começam a fazer intensamente a crítica à postura sobre risco da sociedade tecnológica. Com certeza essa lista não esgota o campo, visto que a pesquisa ainda está em andamento e as obras mais recentes, como as de 98, ainda não estão catalogadas. Mas alguns números como esses
ajudam a dar uma ideia do ritmo de crescimento da reflexão centrada no risco. Originalmente, eu me interessei nesse tema por causa da minha inserção em pesquisa na área de AIDS. Desde 93, eu venho trabalhando num estudo de incidência da infecção de HIV entre homens que fazem sexo com homens. Um projeto que está vinculado ao Ministério da Saúde, à Organização Mundial de Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Esse estudo fazia parte de uma série de atividades preparatórias para um eventual teste de eficácia para uma vacina para o HIV/AIDS. Mas, obviamente, o estudo desta monta, porque hoje no projeto Bela Vista nós temos cerca de 700 voluntários em segmento, gera uma proximidade necessária com vários aspectos relativos à epidemia da AIDS. Entre estes, inevitavelmente, os fatores psicossociais relativos à exposição ao vírus, as famosas práticas de risco. Risco, no contexto da AIDS, foi e é, a despeito da nova linguagem das vulnerabilidades, um conceito central e altamente problemático. É central porque é conceito fundante da epidemiologia, disciplina que tem papel importante na definição dos contornos da epidemia. Mas problemático porque, ao migrar do nível mais macro das análises de dados populacionais para o nível dos comportamentos, acaba por gerar um cenário potencialmente discriminatório no que diz respeito a certas opções sexuais, como no caso dos homossexuais, ou opções ocupacionais, como no caso dos trabalhadores de sexo. Foi através da minha inserção em pesquisa no campo da AIDS, portanto, que a necessidade de refletir sobre risco se impôs. Mas foi a partir do referencial teórico utilizado no Núcleo de Pesquisa em Psicologia Social e Saúde da PUC São Paulo que o interesse expandiu-se do aspecto puramente pragmático da investigação conceitual para a definição de um novo campo de pesquisa. Muito sinteticamente, quando buscamos entender os sentidos na vida cotidiana, apoiando-nos nas práticas discursivas, é imprescindível buscar uma aproximação com os repertórios interpretativos disponíveis para dar sentido ao risco. Passamos assim da abordagem mais limitada do risco face à AIDS para o plano mais abrangente dos riscos no espaço de vida. Ora, espaço de vida extrapola o campo da saúde ou o campo da sexualidade. Nas oficinas de risco por nós desenvolvidas, as situações relatadas onde as pessoas se sentiram em risco abrangiam eventos variados. Acidentes de carro, quase afogamentos, situações de exposição ao risco em busca de emoções, etc. Passei então a considerar que era preciso me familiarizar com os repertórios sobre risco nos mais variados domínios de saber. Julguei também importante entender a dimensão histórica, como estes repertórios sobre risco haviam sido desenvolvidos no âmbito dos domínios que me pareciam estar mais preocupados com a avaliação e regulação dos riscos. É um campo fascinante esse. Sempre que eu me ponho a falar sobre esse tema, eu encontro ouvintes atentos e curiosos. Mas, interessante que quando eu conto que eu atualmente estou profundamente envolvida no estudo social dos riscos, as pessoas, sabendo que eu sou psicóloga, fazem hipóteses sobre a minha abordagem. Hipóteses baseadas na representação que elas têm da psicologia em geral e da psicologia social em particular. Assim, recentemente, eu conversava com um senhor que trabalha no
empresa de consultoria que havia implantado o sistema de informatização do Hemocentro em São Paulo. Foi uma dessas conversas de bordo, porque eu estava no voo para Brasília, e ele sacou pelas coisas que eu estava lendo que eu tinha alguma conexão com a área de saúde, e acho que ele estava fazendo um pouco de metodologia sobre o sistema de informação. Obviamente, da descrição do sistema de segurança de bancos de sangue para o tema risco, bastou um pequeno pulo. Quando eu disse que estudava risco, ele logo perguntou: então você faz avaliação de risco? Diga-se de passagem que a avaliação de risco é uma área altamente técnica e matematizada que concerne o cálculo dos riscos. Por exemplo, o risco da perda de cargas de transporte, cálculo de combustível necessário para dar conta dos imprevisíveis de um voo, etc. Poucos dias depois eu conversava com uma professora titular de antropologia, inglesa na Universidade de Cambridge, estava aqui em São Paulo em visita, e sabendo que eu era psicóloga, ela foi logo concluindo, não é nem perguntar, é conclusão. Então você deve estar preocupado em definir os fatores e as características que levam as pessoas a enfrentarem riscos de uma maneira específica. Ou seja, sendo psicóloga, eu teria que estar comprometida com a vertente da tomada de decisão associada à psicologia cognitiva. Ainda outros, como os meus companheiros de luta contra a AIDS, sabendo do meu envolvimento na área e sempre ansiosos por novidades, desde os mais recentes medicamentos, a mais nova interpretação dos contornos da epidemia, até os conceitos mais quentes, insistem agora em me convidar para falar sobre vulnerabilidade. E aí eu pergunto, vocês também devem estar curiosos, porque afinal uma psicóloga social estuda risco. Risco, na minha opinião, é um ponto de entrada na complexidade da vida moderna. Um dentre muitos, e como outros tantos pontos de entrada: subjetividade, consciência, pobreza, sexualidade, exclusão, etc., possibilita refletir sobre as transformações que vêm ocorrendo no decorrer da história, na maneira como são concebidos os sujeitos sociais e as relações sociais. Vejamos como isso se dá. Primeiramente, cada sociedade, a cada momento de sua história, define o que vem a ser risco. E essa definição apenas superficialmente se refere aos aspectos objetivos dessa sociedade. Não estou dizendo que risco não tem objetividade. Tem objetividade em 3 níveis. Primeiro, sendo passível de ser medido, como diria o Lord Kelvin, que muita gente conhece, adquire uma objetividade. Lord Kelvin foi um físico inglês do século passado, e ele ficou na história conhecido não pela produção em química e em física, mas pela afirmação: quando você pode medir o fenômeno sobre o qual está falando, você sabe algo sobre ele. Quando não pode medi-lo, seu conhecimento é de um tipo pobre e insatisfatório. Segundo, sendo passível de ser experienciado, adquire também uma objetividade para quem o experiencia. Sentir-se em risco é a expressão compreendida por todos. Todos vocês seriam capazes de lembrar de situações em que se sentiram em risco. E a definição de risco, corrente em uma sociedade ou grupo nesta sociedade, remete sempre à esfera dos valores morais. Risco é sempre definido na esfera moral. No debate travado nos anos 80, foi essa postura, defendida na época por Mary Douglas, que era contraposta à posição hegemônica dos que buscavam avaliações mais objetivas dos riscos. Incluíam-se aí aqueles cuja função era estimar riscos, assim como aqueles que buscavam entender como as pessoas avaliam riscos. Nessa última perspectiva, teve papel muito importante a psicologia cognitiva, especialmente através de 2 figuras
que tiveram incrível penetração na área de economia sendo psicólogos. É o Amos Tversky e o Daniel Kahneman. Então, isso tudo para falar de que, em cada momento da história, uma determinada sociedade define o que é risco. Mas, em segundo lugar, sendo a definição do que vem a ser risco um empreendimento coletivo, risco é também um fenômeno que possibilita entender que modelo de pessoa orienta estes discursos. Interessa especialmente entender como um determinado grupo ou sociedade, ou mesmo um domínio de saber, como a psicologia, vê quem corre risco, como vítima de uma fatalidade, como sujeito de uma vulnerabilidade biológica ou social, ou como portador de uma racionalidade e, portanto, plenamente capaz de analisar o que é risco e definir as possibilidades de ação. Finalmente, sendo sua formulação um empreendimento coletivo, risco nos possibilita entender como são definidas as relações entre governantes e governados, ou seja, a quem compete legislar os riscos nas diferentes esferas do fazer humano. Esse é um campo fascinante que, na esfera dos riscos, possibilita refletir sobre o delineamento das questões éticas no âmbito das relações sociais. Por exemplo, eu venho acompanhando os debates sobre seguros de saúde, especialmente no que se refere à inclusão ou exclusão dos portadores de AIDS. Isto é um assunto de importância para a Comissão Nacional de AIDS, da qual eu sou membro. Bem, os seguros de saúde, como qualquer outro seguro, funcionam na base da estimativa dos riscos. Ser HIV positivo é um fator de risco para qualquer seguradora, visto que o tratamento da AIDS é bastante caro. Interessa, portanto, passar o balde, criar um cenário tal que o Estado tenha que assumir esse tratamento. Como fazer isso? Foi aprovada recentemente uma lei, deve ter passado desapercebida por vocês, que regulamenta os planos de saúde no que concerne à pré-existência de doenças ou lesões, ou seja, condições que já eram do conhecimento do contratante ou poderiam ter sido do conhecimento do contratante. Tá? Diz o item 5 da regulamentação que o próprio Ministério está fazendo. A doença ou lesão pré-existente, seja por informação do próprio contratante, seja por achado clínico laboratorial, do exame prévio para entrar no plano, não poderá de forma alguma ser utilizada para negar o acesso do consumidor à assistência. A operadora poderá, porém, efetuar estudos para uma revaloração da contrapartida financeira deste contrato. Tá? Essas três razões respondem à pergunta retórica: por que uma psicóloga social haveria de estudar riscos? Mas indicam também a postura que eu adoto ao me posicionar como psicóloga social. Falo a partir do concreto da ação social. Os riscos não são abstratos. Eles são socialmente situados em uma formação social específica, num determinado grupo, seja esse grupo um domínio de saber, uma identidade social ou uma experiência específica com a doença, e por pessoas que têm uma trajetória específica. Falo de uma realidade social que é construída, que encontra sua objetividade na institucionalização das práticas, sendo estas resultantes da busca de formas de viver em coletividade. Falo de uma realidade que é continuamente negociada a partir de posicionamentos e contraposicionamentos de pessoas em interação. E falo, finalmente, de uma realidade que é permeada de valores e que, portanto, implica sempre em opções éticas. Tendo estes pressupostos como base, eu vou, no restante da minha fala,
buscar situar a noção de risco numa perspectiva histórica. Vou, no primeiro momento, falar do tempo longo da história, de forma a situar os repertórios que dispomos hoje para falar de risco. A seguir, eu vou focalizar mais especificamente os riscos na modernidade reflexiva, alinhando-me, espero, com a temática escolhida para nortear as apresentações neste encontro, o neoliberalismo e a psicologia social. Então, passando ao risco na perspectiva do tempo longo. Sendo produto de relações sociais, risco não é um conceito estável. Tanto a definição do que vem a ser risco no plano coletivo, quanto as decisões sobre a sua regulamentação estão presos a contextos históricos e sociais. A história do risco, como nos diz Bernstein no livro Desafio aos Deuses, é fascinante. Há muitos aspectos que só podem ser entendidos em contextos específicos, como no âmbito de uma disciplina ou de uma determinada prática. Mas alguns aspectos gerais, que são esses que estão listados, e é difícil ler à distância, mas eu vou falar sobre eles, tá? Que precisam ser pontuados. São 6, na minha opinião, que merecem destaque. Primeiro deles, antes de mais nada, risco é uma noção essencialmente moderna. Implica numa reorientação sobre as relações das pessoas com os eventos futuros. Não é que não houvesse experiência de risco, de perigo, antes da época moderna. E também, desde sempre, valorizou-se a ousadia. Tá? A novidade é a ressignificação destes perigos numa perspectiva de domesticação do futuro. Isto parece banal hoje, mas para dar uma ideia da potência desta ressignificação, eu faço um intervalo nessa transparência e vou fazer um pouco de turismo. Eu voltei de um pós-doc, agora recentemente, na Inglaterra, e claro, pós-doc a gente estuda trabuco, mas faz também um pouco de turismo. Esse turismo eu fui visitar essa casa, uma casa fenomenal. Ela é construída em diferentes momentos entre 1850 e 1560. É a casa mais antiga da Europa, da Inglaterra, pelo menos, de uma estrutura de madeira. Por isso que ela é toda tortinha. A estrutura básica dela é de madeira. Bem, fui visitar por turismo. Aquela parte de cima, que tem um monte de janelinhas pequenas, é uma galeria longa. E visitando a galeria longa, fiquei encantada, porque de um lado e de outro havia os seguintes medalhões. Dois medalhões que, evidentemente, datam mais ou menos do século XVI. De um lado, baixa primeiro esse aqui. De um lado, então, isso é tirado de um livro que na época era muito popular, que era chamado Castelo da Sabedoria. Tá? Então, de um lado, tem a roda da fortuna, tá? Cuja, não é ruler, cujo governante é a ignorância. Este é o futuro, que é mero acaso, que é mera fortuna, que é mero prazer dos deuses, digamos. Tá? Isso estava de um lado da galeria. Do outro lado da galeria, estava este outro medalhão, que diz então, a esfera do destino, cujo governante é a sabedoria. Tá? Eu achei fantástico, porque eu estava no meio de uma pesquisa sobre risco, e de repente eu encontro materializado em dois medalhões exatamente o que se tratava essa transição de domesticação do futuro. Tá? E é só a partir de uma perspectiva de um futuro domesticável que é possível pensar em risco. Azulzinho. Então, se o sentimento talvez fosse antigo, a noção é nova. A palavra risco, surpreendentemente, tem seu primeiro registro no século XIV. Ela inexistia em grego, inexistia em árabe,
e no latim clássico. Ela tem registro em espanhol datando do século XIV e, ainda aí, sem a conotação clara de perigo que se corre. É só no século XVI que ela adquire o significado moderno. E apenas no século XVII que ela tem registro no léxico inglês. Etimologicamente, suscita mais hipóteses do que certezas. A mais plausível é que risco seria um derivativo de resecare, ou seja, cortar. A palavra parece ter sido usada para descrever penhascos submersos que cortavam os navios, emergindo daí o seu sentido moderno, de risco como possibilidade, mas não como evidência imediata aos olhos. Essa hipótese permite ainda entender o uso muito singular de risco em português, é a única língua que tem esse sentido, para se referir a uma linha traçada, quiçá uma linha proveniente de um corte de navalha. Terceiro aspecto, risco, vale lembrar, incorpora duas dimensões. A primeira se refere à identidade entre o possível e o provável, aspecto que pressupõe alguma forma de apreensão da regularidade dos fenômenos. A segunda dimensão se refere à esfera dos valores. Risco pressupõe colocar em jogo algo que é valorizado. Inevitavelmente, então, a incorporação da noção como um dos aspectos fundantes da subjetividade moderna foi fruto de transformações sociais e tecnológicas. Quanto às transformações sociais, os contornos da sociedade de risco são definidas a partir de duas reorientações. A primeira poderia ser resumidamente chamada da progressiva laicização da sociedade. E a segunda está associada às transformações nas relações econômicas e sociais, que são resumidamente contempladas no que veio a ser chamado de capitalismo comercial. A perda de hegemonia da Igreja Católica e a ascensão do protestantismo nos países do norte da Europa favoreceu uma forma de racionalidade condizente com a formatação da Revolução Científica e, por outro lado, a abertura do comércio favoreceu o desenvolvimento de novas estruturas políticas, incluindo aí a noção de soberania sobre territórios nacionais, que levou à emergência do Estado-nação. Quanto às transformações tecnológicas, aqui também é surpreendente. É a emergência da teoria da probabilidade o fator mais relevante para a formatação do conceito moderno de risco. Mas essa é uma história curiosa. Apesar das brilhantes realizações dos pensadores da Grécia Antiga e dos países arábicos, nenhum destes povos chegou a formular o conceito matemático de probabilidade. Aos gregos, certamente faltava um sistema de notação numérico que permitisse o cálculo probabilístico. Aos árabes, após Maomé, muito provavelmente faltava uma filosofia capaz de pensar o futuro como passível de controle. A emergência do pensamento probabilístico forneceu a ancoragem necessária para pensar os riscos como passíveis de gerenciamento. Foi necessário para isso que se adotasse um sistema de notação numérica que permitisse cálculos complexos. Pasmem vocês, o sistema arábico, que é absolutamente condizente com isso, foi introduzido na Europa apenas no século XIII. Até o século XIII, a Europa não contava com um sistema numérico que possibilitasse cálculos complexos. Mas apenas isso não basta, porque passaram-se 400 anos antes que emergisse a teoria da probabilidade. Foi necessário ainda que ocorressem transformações internas
na esfera da epistemologia, complicadas demais para detalhar no espaço dessa conferência. Mas, basicamente, essas transformações possibilitaram uma ressignificação do que era considerado como conhecimento legítimo, acatando a inferência como procedimento legítimo do conhecimento. Sem inferência, é óbvio, não é possível uma teoria da probabilidade e nem é possível jogar com o destino. Em quarto lugar, a emergência da noção moderna de risco sustenta-se no movimento mais geral de crença na racionalidade humana. Esse eixo pontuará as relações sociais sobre risco por longos séculos. São os cálculos sobre risco que têm papel fundamental na formatação da moderna valorização da segurança. Não é por acaso, portanto, que o desenvolvimento de instituições seguradoras está colada à postura atuarial de coletar dados populacionais e ao cálculo das probabilidades em função das regularidades assim evidenciadas. A longa história destes desenvolvimentos é fascinante. Eu estou absolutamente ciente que eu usei fascinante trocentas vezes nessa conferência, quer dizer que o campo me entusiasma. Temos, de um lado, uma onda de interesse pelas estatísticas populacionais que, como um tsunami, atropela a Europa inteira. Tabelas de mortalidade e morbidade tornam-se potentes instrumentos para os biopoderes aos quais se refere Foucault. São as estatísticas populacionais que possibilitam o fortalecimento das técnicas de governabilidade. Mas, de outro lado, são os imperativos comerciais de definição de perdas e ganhos no comércio do animar que dão impulso à tecnologia dos seguros. Do começo tímido de seguros marítimos, passando para os seguros de vida, chegamos à posição atual, onde tudo pode ser segurado. A saúde, o carro, a vida e até mesmo o próprio seguro através do resseguro. Tá? Se no caso dos seguros, a racionalidade prende-se à possibilidade de cálculo pela coleta cuidadosa dos dados, na esfera dos comportamentos, a racionalidade vai definir a valorização da postura do processador de informação, que levará mais modernamente à valorização das ciências cognitivas. A arena de saúde, concebida agora, não mais na perspectiva do gerenciamento dos riscos no nível das populações, mas como autogerenciamento, constitui um excelente exemplo dessa nova mentalidade. É nessa esfera que se delineiam os contornos da educação em saúde e a postura prevencionista. Prover-se informação necessária para as pessoas que, sendo seres racionais, gerenciam seus comportamentos em busca da saúde plena. Vai direto para aqueles que fumam. É nessa esfera que vemos emergir, transparência seguinte, mas essa bom. Uma das mais potentes metáforas para os comportamentos frente ao risco. Correr riscos. Está ao contrário. Aí você vai ter que abaixar para mostrar o tipo. Eu acho que a transparência fala por si só. Tá? Eu estou dando para vocês a história, mas ao mesmo tempo eu estou mostrando para vocês como esses repertórios continuam em circulação na sociedade hoje. Tá? Voltando à cozinha, mas a racionalidade, que é própria da esfera dos comportamentos frente aos riscos, tem ainda seu apoio numa orientação política sobre a vida em sociedade, a filosofia liberal. Há um aspecto específico desta teoria que é de particular interesse para o estudo dos riscos, o utilitarismo. Na acepção de Bentham, o utilitarismo é uma doutrina ética embasada no pressuposto
que uma conduta será moralmente aprovável se promover o máximo de felicidade para o maior número possível de pessoas. Por utilidade, Bentham entende as propriedades de um objeto que induzam vantagem, prazer, bem, felicidade, ou, o que para ele dá na mesma, permitam evitar os males, a dor, a infelicidade. Bentham, em sua teoria utilitarista, focaliza a utilidade tanto na perspectiva individual quanto na da comunidade. Mas ele vê a comunidade como uma soma das partes constitutivas, portanto, como uma soma de individualidades. Tá? O utilitarismo de Bentham, como era então voga na Europa, está embasado no pressuposto, e acho que né? Que o principal motor da atividade humana é a busca do prazer e a fuga da dor. É esta forma de racionalidade que vai permear a teorização sobre o comportamento econômico na nascente disciplina Economia Política. A noção de utilidade importada de um interessante personagem, cujo nome é Daniel Bernoulli, vai sustentar durante uns 250 anos a reflexão sobre o comportamento dos investidores, gerando o conceito de probabilidade subjetiva, ou seja, o estudo sistemático das preferências e crenças que constituem o substrato da tomada de decisão sobre os riscos. A modernidade deste conceito fica óbvia numa capa de uma Veja recente que se chama o seguinte: Os Homens do Risco. Tá? O artigo em si é fantástico, vale uma análise discursiva, mas tem um trecho que é melhor de todos, que diz o seguinte: bem-vindos ao mundo de altíssima voltagem de Ibrahim Eres, Luiz Paulo Rosenberg. Certo. Eles são os donos da Linear, a primeira empresa do país especializada em gestão de fundos de risco. A Linear não é para qualquer um, é para quem tem coração forte e para quem não tem preocupações por curto prazo. Se você é do tipo que costuma acompanhar diariamente o que acontece com os fundos de investimento nos quais aplica o seu dinheiro, é melhor bater em outra porta. A Linear é uma empresa agressiva para clientes igualmente agressivos. Vocês começam a ver que correr riscos é uma metáfora que está permeada da racionalidade, mas está permeada também de uma postura de ousadia e agressão. Na longa trajetória, o que emerge como herança é a ambivalência entre a positividade dos riscos, no cruzamento entre ousadia e aventura, e o imperativo da gestão dos riscos, seja na perspectiva da obrigatoriedade de precaver-se pelos seguros ou na perspectiva da avaliação pessoal dos riscos. Eu virei colecionadora de riscos, tá? Então eu coleciono em qualquer língua. Esse próximo é em inglês, eu vou mostrar rapidinho, mas vou mostrar a tradução em português. Então, isso foi só para dar o sabor da transparência em inglês, tá? E aí, traduzindo isso, então, que é a próxima transparência, só porque as pessoas não vão ler inglês, né? Então, traduzindo as partes mais importantes que mostram essa ambivalência, você tem o seguinte: chamados nervosos anos 90. Estaremos com medo de arriscar? Isso é um artigo que saiu ano passado. Diz assim em inglês, hein? As férias escolares que se iniciam agora deveriam ser um tempo para as crianças aprontarem, errarem, se machucarem, se juntarem às pessoas erradas, criarem problemas e crescerem. Disse fulana de tal no The Guardian. Poucas experiências formadoras de caráter ocorrem dentro de casa sob a supervisão de adultos. Mas no clima de medo dos dias atuais, as crianças têm poucas oportunidades de passarem um dia sequer fora dos olhos vigilantes dos adultos. Não é apenas porque nossa percepção de risco é grandemente exagerada. Nós fizemos do medo uma virtude moral.
Todos os riscos podem e devem ser eliminados. Esta ilusão é alimentada pelo comércio, que faz uma quantidade astronômica de dinheiro em itens como alarmes pessoais, protetores solares e apólices de seguro. E uma vez convencidos que é obviamente responsável por um pé na rua, bem, então há todo o mundo eletrônico a ser comprado para as crianças. Infelizmente, a segurança tornou-se um valor fundamental nos nervosos anos 90, concordo, Fulano. Como resultado, a experimentação não carrega mais o sentido de aventura ou heroísmo. Cada vez mais, os que arriscam a sorte são moralmente condenados por colocarem os outros em risco. Ao invés do herói, nós louvamos o sobrevivente. E uma sociedade que celebra sua habilidade de sobrevivência tem pouco a oferecer para quem quer, de fato, viver. Mas há pessoas a quem isso não se aplica, os alpinistas. Em 1988, o alpinista britânico Stephen Venables quase morreu de exaustão durante a escalada do Everest. Ele teve 3 dedos amputados por causa de ulceração pelo frio. Mesmo assim, logo que recuperou-se, ele resolveu continuar escalando. Por quê? Porque o risco, como os alpinistas mais honestos reconhecem, é parte integral daquilo que fazem. Os desafios da montanha são fundamentais, concebem fracasso e triunfo e, frequentemente, a própria vida e a morte. Vocês veem aqui a contraposição entre duas posturas muito distintas. Uma que tem suas origens na enaltação, né, da ousadia, da aventura, e a outra que enaltece a segurança. Né? Bom, vale apontar assim que a teoria da probabilidade emerge no conceito dos jogos de azar. Isso é uma coisa que é frequentemente esquecida. Tá? Essa dimensão de jogo, onde perda e ganho estão presentes, permanece assim como substrato importante da racionalidade do risco. Entretanto, essa é uma racionalidade presa à crença na regularidade dos eventos e, portanto, na possibilidade de definir com certeza as probabilidades de sua ocorrência. A principal transformação da modernidade clássica para a modernidade reflexiva é justamente a realização de que os riscos modernos são pautados pela incerteza. A racionalidade da regularidade sobrepõe-se à perspectiva do caos. E eu passo assim, nessa parte final, a delinear o que eu estou chamando de sociedade reflexiva e de riscos na sociedade reflexiva. Eu venho empregando a expressão modernidade reflexiva. Cabe agora definir o que eu entendo por essa noção. Eu a emprego no contexto das teorizações feitas por Ulrich Beck sobre a vida na sociedade contemporânea. Beck utiliza uma periodização da modernidade que incorpora 3 estágios. Eu acho que eu pode desligar por um tempinho, se quiser. 3 estágios de desenvolvimento: a pré-modernidade, a modernidade clássica e a modernidade reflexiva. A modernidade caracteriza-se sempre pela ruptura com a tradição consagrada. A sociedade industrial, ou modernidade clássica, na acepção de Beck, dissolve a estrutura feudal. A modernidade reflexiva, ou a sociedade de risco, na acepção de Beck, de Giddens e de Lasch, começa a dissolver as estruturas da sociedade industrial. Assim, tal como na modernidade clássica, os privilégios de hierarquia baseados em herança ou afiliações religiosas, que eram típicas da pré-modernidade, passaram a ser paulatinamente desmistificados. O mesmo vem ocorrendo hoje em relação à compreensão da ciência e tecnologia,
prevalecente na sociedade industrial, assim como aos modos de ser, no trabalho, no lazer, na mídia, na sexualidade. São inúmeros os exemplos dessas desmistificações. No que diz respeito à confiança na ciência como guardiã da verdade e da tecnologia como sinônimo de progresso, há hoje uma vasta literatura. Há quem busque entender os pressupostos da ciência que foram instituídos na modernidade clássica a partir de desconstruções epistemológicas. Tá? Há os que pautam seus questionamentos nas considerações sobre a imponderabilidade dos riscos decorrentes dos avanços tecnológicos. Já a desmistificação dos papéis socialmente instituídos na sociedade industrial, no trabalho, no lazer, na família, na sexualidade, estes passaram a ser o pão nosso de cada dia da mídia contemporânea. Reflexões sobre desemprego, o novo perfil requerido para os que se aventuram no mercado de trabalho, o solapamento das especializações tradicionais, a participação das mulheres nas forças produtivas, o número de divórcios, as novas formatações familiares, onde filhos começam a deixar de ser a única razão da existência, a demanda por legitimação de novas parcerias pautadas por opções sexuais nunca antes legitimadas na modernidade clássica, como casamento entre homens, casamento entre mulheres, são hoje, todos estes, matérias privilegiadas da comunicação midiática. Dissolver, entretanto, não significa erradicar. Tá? Beck tem uma posição muito interessante sobre relações de gênero na sociedade industrial, propondo que elas constituem o substrato feudal que torna possível o sucesso da sociedade industrial. Tá? Em outras palavras, é uma estrutura social de relações de gênero que mantém a mulher em casa, fora da esfera produtiva, responsável pela reprodução, pela manutenção do bem-estar emocional da unidade familiar. É de se supor, portanto, que algumas estruturas próprias da modernidade clássica, como a estrutura de classes, também se manterão como organizadoras das relações sociais na modernidade reflexiva. Vou trazer um outro autor que vocês devem desconhecer, Zygmunt Bauman. Depois eu escrevo se vocês quiserem. Tem um lindo ensaio que chama Globalização, as Consequências Humanas. Foi um dos melhores ensaios que eu li ultimamente. Ao refletir sobre as novas formas de espacialização na sociedade global, ele comenta que a desterritorialização não é igualmente distribuída. A desterritorialização do espaço atinge, sem dúvida, as elites, pela progressiva facilitação do deslocamento ou por modalidades de gerenciamento que não estão mais confinadas em espaços locais. Veja-se o exemplo das multinacionais. Mas cria uma nova casta de excluídos, aqueles para quem a mobilidade não é possível e que não têm acesso à desterritorialização via cyberspace. Assim, enquanto para as elites a desterritorialização própria da globalização é um fator de emancipação, para outros, aqueles que se veem excluídos da cultura da mobilidade, veem seus espaços locais progressivamente solapados. Bauman faz um retrato interessante das transformações ocorridas nos espaços locais, numa sociedade onde a comunicação desterritorializada gera um fechamento dos espaços públicos, seja por desuso,
e talvez, sobretudo, pela necessidade crescente de segurança em uma sociedade que cria abismos cada vez maiores entre suas elites e seus excluídos. O compartilhamento de espaços, a rua, a praça, por exemplo, passa a ser um fator de risco. A segurança propicia uma redefinição desses espaços. Ao invés de transeuntes nas ruas, temos carros de janelas fechadas, portas trancadas e ar-condicionado. Ao invés das praças e do tradicional footing, temos hoje as praças dentro de shoppings, onde abundam os seguranças. A modernidade reflexiva é, por definição, uma sociedade de risco. Assim como para Guilhem Zilash, o conceito de risco está diretamente relacionado ao conceito de modernidade reflexiva. Riscos são, para Beck, uma forma sistemática de lidar com os perigos e inseguranças introduzidas pelo próprio processo de modernização. Estes novos riscos, dizem eles, são riscos fabricados, em inglês, manufactured. Claro que havia riscos anteriormente. Havia riscos antes mesmo que a palavra risco passasse a existir nos léxicos. Mas os riscos de antigamente eram riscos pessoais. Por isso mesmo gerou-se a conotação de aventura e de ousadia. Já os riscos da sociedade reflexiva extrapolam as realidades individuais e até mesmo as fronteiras territoriais e temporais. Produzidos numa região, podem afetar e continuamente o fazem outras regiões. Uma nuvem radioativa decorrente de um acidente em Chernobyl certamente não fica parada em cima da Rússia. E estes riscos também extrapolam as fronteiras temporais. Não somos só nós, mas as gerações futuras que estão em risco. Na modernidade clássica, havia também riscos que afetavam coletividade. Mas estes riscos eram, de maneira geral, produtos do parco suprimento de algo. Por exemplo, as tecnologias de higienização que propiciavam, a falta dessas tecnologias, propiciavam epidemias. Hoje, nos dizem os teóricos do risco, estas decorrem, sobretudo, dos excessos de produção industrial, os poluentes vários, que causam rompos na camada de ozônio, por exemplo. Quais são, então, as características da sociedade de risco? São três as principais características. Primeiramente, a globalização. Globalização, na definição dada por Giddens, refere-se à intersecção entre presença e ausência. Refere-se, sobretudo, ao entrelaçamento de eventos sociais e relações sociais que estão à distância de contextos locais. Essa articulação de relações sociais, atravessando vastas fronteiras de tempo e espaço, tornam-se possíveis porque o movimento de pessoas, produtos e de informação passou a ser facilitado pelos avanços nos meios de transporte. Mas não é essa a marca registrada da globalização. Sua condição sine qua non são os desenvolvimentos na mídia eletrônica. Num dos encontros da Grapso, Otávio Yanni comentava que a identidade moderna não está mais presa às carteiras de identidade e nem aos currículos vitae. Ser, na modernidade, seria ter um cartão de crédito. Concordo inteiramente com Yanni. Eu apenas complementaria que ter cartão de crédito só adquire sentido se o crédito, credit rating, puder ser assegurado
através de registro eletrônico. Se não estivermos online, porque a rede caiu, não há crédito. A segunda característica é a individualização. Ou melhor dizendo, é uma forma singular de individualização, visto que, como afirmávamos anteriormente, a ética liberal é, por definição, pautada no individualismo. O processo de individualização a que Beck se refere concerne, sobretudo, a destradicionalização. E aqui eu vou pular as características do Beck sobre a destradicionalização, senão acho que eu mato vocês de tanta informação. Então, eu passo para a última característica, que é, subir um pouco, a reflexividade. Isso refere-se, na teorização feita por Beck e Giddens, à suscetibilidade da maior parte dos aspectos da atividade social à revisão crônica, à luz de novas informações ou conhecimentos. Nada mais característico da reflexividade da sociedade de risco do que a atitude moderna frente à ciência. A ciência, nos diz Beck, está se tornando humana, está sujeita a erros. O processo de reflexivização passa por dois estágios. Num primeiro momento, ocorre uma modernização da tradição, abrindo-se a possibilidade da aplicação do método científico à natureza, às pessoas, à sociedade. Num segundo momento, ocorre a modernização reflexiva na medida em que a ciência é confrontada com seus próprios produtos, defeitos e problemas secundários. A transição para a modernização reflexiva deu-se num primeiro momento dentro da própria ciência. Os agentes da ruptura foram os discípulos da aplicação crítica dos métodos da ciência à própria ciência. Mas diríamos que num segundo momento a reflexividade sai do âmbito da crítica pelos pares e torna-se um movimento social voltado à análise das aplicações práticas da ciência. É nessa perspectiva que a crítica à ciência pauta-se pela reflexão ética. O horror suscitado pelas experiências nazistas e pesquisas com seres humanos, os usos da tecnologia para fins bélicos, a crescente consciência de que a bomba atômica não é uma arma passível de controle racional, levam a acordos multilaterais para a regulação da pesquisa. Nada mais ilustrativo do que os códigos de ética para pesquisas em seres humanos que vem sendo formulado desde a Convenção de Genebra no pós-guerra. Isso nos leva, então, à última observação que eu queria fazer, que é a questão da regulação dos riscos na sociedade de risco. Beck costuma afirmar que a problemática central na modernidade clássica era a distribuição da riqueza, enquanto que na sociedade reflexiva a problemática se torna a distribuição dos riscos. Assim, enquanto a igualdade era a palavra-chave da modernidade clássica, a força motivadora da sociedade de risco é a segurança. Segurança no contexto de riscos imensuráveis e despersonalizados. Diante disso, não causa espanto a proliferação de agências governamentais reguladoras de risco. Para cada risco, cria-se a necessidade de avaliação e regulamentação. Portanto, a contratação de especialistas, comissões técnicas responsáveis pela avaliação dos riscos, cria-se todo um know-how com seus concomitantes, os centros de pesquisa, associações científicas, periódicos especializados e daí por diante. Mas avaliar riscos depende intrinsecamente da definição do que vem a ser risco.
Abre-se assim um campo fértil de investigação sobre a percepção do risco que congrega psicólogos cognitivistas, sociólogos, antropólogos. Abre-se, sobretudo, o debate entre as vertentes tecnicistas e culturalistas. Morre, neste debate, o sonho racionalista de riscos objetivamente avaliados. Morre diante do golpe mortal da aceitação de que riscos implicam os valores. Risco é a possibilidade de perda de algo que tem valor para nós. Diante do caráter globalizado dos riscos na modernidade reflexiva, diante da vulnerabilização de todos nós, com a consequente desresponsabilização dos comportamentos individuais, que posições de sujeito ficam abertas a nós? Minha resposta, coerente com o enquadro teórico da produção de sentido, é que os riscos na modernidade reflexiva têm um caráter cumulativo. Concordo que há riscos específicos, decorrentes dos imponderáveis da ciência e da tecnologia. Concordo também que a segurança, mais do que a igualdade, tornou-se o valor base da sociedade contemporânea, seja ela pensada no plano individual ou no plano político. Mas creio que os riscos, ou a consciência dos riscos, são cumulativos. Os novos riscos acrescem-se aos antigos, gerando uma polissemia de sentidos e de posições de sujeito. Há riscos que assumimos individualmente, comportando-nos com base na racionalidade clássica. Valorizamos positivamente a ousadia que nos leva a encarar certos riscos e confiamos então na informação e na nossa capacidade racional de avaliar os riscos para a eles sobreviver. O exemplo prototípico são os esportes radicais. A regulação desse nível continua sendo mínima, valendo a lógica dos seguros. Dá para segurar qualquer coisa nos dias de hoje, mas o preço, como vocês viram, na pré-existência do seguro dos planos, condizem com a probabilidade do evento acontecer. Há riscos que corremos inadvertidamente. São riscos individualmente assumidos, mas com o respaldo de uma teoria de direitos da cidadania. Cabem aqui os riscos decorrentes do nosso posicionamento como consumidor. Nessa esfera, o Estado assume a intermediação através de leis protetoras do consumidor e de estruturas de intermediação entre consumidor e produtor. E, finalmente, aos riscos imponderáveis. Ficamos aqui à mercê da regulação pela esfera pública. Não seremos nós a acionar o Estado pelos efeitos radioativos em nossa prole, pois não é fácil demonstrar a cadeia causal. Nessa esfera de ação, nós somos vulneráveis. Nós estamos em risco, queiramos ou não. Mas vulnerabilidade não implica passividade. E é nessa esfera que se delineiam os novos movimentos sociais, por exemplo, os ecologistas. Então, para concluir, a partir de três transparências, eu vou ilustrar para vocês essas possíveis posições de sujeito. A primeira delas, então, é aquela do risco à leitura. Tá? Nada melhor que, mais uma vez, a capa da Veja. As crianças radicais. É interessantíssima essa matéria. Essa matéria menciona a regulamentação uma vez. Menciona uma lei que proíbe jovens de menos de 15 anos saltarem de paraquedas. O resto da matéria está todinho dentro ou dos valores positivos da aventura como formadora de caráter, belíssimos, ou então do desenvolvimento de estruturas paralelas, definitivamente não governamentais, que são as escolas de salto, as escolas de qualquer esporte radical, que passam a assumir então a responsabilidade de regulação
pela definição da maturidade da criança para assumir aquele esporte. Tá? Então, essa é uma posição do sujeito, onde o risco continua sendo visto numa esfera individual, onde a decisão é pautada em negociações entre criança, adulto, criança, expert. Tá? Para ilustrar a segunda posição a qual me referi, infelizmente é uma transparência em inglês, eu vou contar o caso, essa me divertiu muitíssimo. Baixa só para me ver o título em português. Óbvio, isso é Viagra. Então o caso é assim, o casal, ele é impotente, os dois têm, ela tem 63, ele não sei, não menciona aí na reportagem, e há muitos anos ele é impotente, a vida sexual acabou e eles estão muito felizes e conformados com a situação. Um dia ele vai ao médico e ele pede uma receita de Viagra, aí ele sai por aí, né? Então ela está pleiteando, ela entra com uma ação de divórcio, mas ela entra também com uma ação contra a farmacêutica produtora do Viagra. E o belíssimo texto que diz isso, porque a advogada dela fala o seguinte: é claro que a farmacêutica é responsável, né? É como dar um revólver armado para uma pessoa que nunca aprendeu a atirar. E ela diz, a Pfizer deveria escrever na bula, tá, que isso é perigoso para a saúde do casamento. Então ela está pensando, conta o resto da história, isso acho que é menos importante, mas isso ilustra de uma forma, um certo humor e uma certa atualidade, uma posição de sujeito, onde então não é uma posição passiva, onde há uma intermediação entre governante e governado. E a última transparência também, infelizmente em inglês, mas ela é tão linda que eu não resisti, que é então, são estes riscos que vulnerabilizam todo mundo. Vocês devem ter acompanhado na Folha um artigo sobre alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos estão para ser regulamentados aqui no Brasil. Eles estão regulamentados nos Estados Unidos, pelo FDA, etc. Estão regulamentados em alguns países da Europa, não em todos, e a discussão agora está sendo feita aqui no Brasil. Então, este, evidentemente, é um novo campo de ativismo social. Os ecologistas, que não estão defendendo agora as árvores, mas estão, sim, nesse caso, a reportagem é sobre esse grupo que tinha ido numa plantação transgênica e tiraram todas as plantas, roubaram as plantas, massacraram as plantas. Tá? Evidentemente, é aqui e não na primeira circunstância ou na segunda que emergem os novos movimentos sociais nessa esfera do risco. Tá? Porque aqui, então, a vulnerabilização da população frente aos avanços tecnológicos que são vendidos como progresso, tá? E, no entanto, não se sabe quais seriam os efeitos imponderáveis dessas mutações genéticas em gerações futuras, abre uma brecha para a discussão do que é ciência, que é tecnologia, o que é ético na aplicação da ciência e da tecnologia às populações em geral. Acho que é isso. Desculpa se me estendi muito. Ela perguntou se não ia abrir um debate, então estou abrindo o debate. É o risco de não ser compreendida de você. Eu ouvi todas as palestras, mas a parte que eu ouvi eu achei muito interessante, muito interessante. E eu queria colocar duas questões, na verdade, uma é mais esclarecimento meu, porque eu não li o Bauman.
Eu conheço esse autor só por citação de outros, né? Mas a primeira questão é essa: não te parece um contrassenso associar a perda de território da burguesia, desterritorialização, com emancipação, valorar positivamente a perda de território? Por quê? Porque a ideia do cartão de crédito, quando cai a rede, evidencia que submissos somos todos, inclusive os emancipados pela desterritorialização. Então não te parece um contrassenso na opinião atual, né? A segunda questão é o seguinte: associar debate ético com a discussão do risco, que eu achei realmente muito interessante esse implicamento, na medida que os riscos eles são manufaturados, fabricados, e eles se acrescem às outras modalidades de riscos pré-existentes. O debate ético, ele não está evidenciando aí que apenas a heteronomia da consciência moral, porque quando eu valoro positivamente e escolho o meu risco entre os riscos que a sociedade fabricou, eu estou escolhendo entre as opções que estão dadas. Não é? Então, mesmo que eu valore com algum nível de consciência reflexiva, moderna, reflexiva, a minha consciência moral, ela não está pondo, ela não está pondo em questão a legitimidade das opções que se apresentam. Ela está, na verdade, valorando no interior das opções. E esse não é um traço da heteronomia do debate ético atual, que talvez nos permitisse... Bom, falar em ética em nome de quem? Primeira questão do Bauman. Todo o conceito de desterritorialização é muito complexo. E ele é muito ambivalente. Ele tem aspectos emancipatórios e tem aspectos que são novos grilhões. A própria desterritorialização do trabalho, através da migração de um país, numa multinacional, de um país para outro país, tem aspectos emancipatórios em relação à ordem moral da modernidade clássica. Tá? Entretanto, no âmbito da modernidade reflexiva, é totalmente ambivalente, até porque a gente não se despara dos valores de uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Tá? Acho que o argumento do Bauman é tentar relocalizar este debate da desterritorialização, mostrando justamente uma outra perspectiva, não a perspectiva dos desterritorializados, e sim a perspectiva dos excluídos de qualquer possibilidade de desterritorialização. Tá? Então, nesse argumento dele, na verdade, ele está mais preocupado em redefinir o que é exclusão, né, do que o que é emancipação. Então, talvez o pensamento não esteja todo ele sofisticadamente desenvolvido. A outra questão que você me coloca, cabeluda no mínimo, tá? Eu acho que implica, inclusive, em você é um hegeliano, né? Então acho que isso está muito mais dentro do teu escopo do que do meu escopo. Mas eu acho que há uma distinção entre valores morais, entre ordens morais, e o que está sendo chamado de ética na sociedade contemporânea. Tá? Eu acho que ética, neste sentido dos riscos, tá? Ela está sendo definida no embate entre a responsabilidade pública e os danos individuais. Tá? Por isso que a regulamentação é que nos permite a melhor leitura do que é ética neste escopo. Tá? Agora, sim, eu acho que, sem dúvida alguma, são opções dentro daquilo que é dado, sem dúvida. Tá? Sempre com a possibilidade que, na ressignificação dessas escolhas, é possível dar um salto
incluir e abrir novas opções. Não sei se... Eu acho que é uma discussão que vale a pena, não sei se nesse âmbito, mas sem dúvida alguma riquíssima. Eu acho que nada melhor para entender a sociedade atual do que entrar pelo campo da ética em campos específicos. Essa é a minha única postura. Quando eu falei que, como psicóloga social, eu me posicionava ao lado das ações concretas, é porque eu acho que é no âmbito, por exemplo, de definir a ética de testes de eficácia de vacina em países subdesenvolvidos, tá? Para mim, são justamente as ações concretas que te permitem entender quando eu debate de vacina. Mais alguma? Não. Eu queria agradecer a sua apresentação, que realmente para mim foi esclarecedora, reveladora, fiquei muito contente de estar aqui. E queria falar um pouco como você estuda arte, né? E essa questão das novas drogas em arte. Eu acho que quando você falou, me lembrou essa reflexão sobre o risco, né? Que o próprio FDA, ele hoje autoriza que se usem drogas antes delas terem todo o seu efeito comprovado. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, me interessaria. Está ótimo. Eu tenho algumas reflexões, tenho feito algumas reflexões sobre AIDS como a doença paradigmática dessa transição da modernidade clássica para reflexiva. Eu acho que ela abre esses debates de uma forma fantástica. Os ensaios clínicos, para pegar a primeira pergunta, os ensaios clínicos em medicina têm sido feitos de uma forma muito sigilosa, né? Até a época do AZT. Então, seguia-se o plano aprovado, digamos, né, que é uma comparação entre quem recebe a droga e quem não recebe a droga. Né? E no caso do AZT, o que ficou muito claro, essa foi a primeira droga desenvolvida no âmbito da AIDS, é que funcionava. Né? Então, os ativistas começaram a questionar a ética de continuar com o ensaio clínico quando já se sabia que essa droga funcionaria. Então, manter alguns voluntários que eram portadores de AIDS sem acesso ao AZT em nome de um desenho científico correto, né, passou a ser considerado não ético. Agora, demora muito essa discussão. Então, os ativistas da AIDS tomaram uma série de precauções. Eles abriram o ensaio, né? Ou seja, como ninguém sabia quem tinha o placebo e quem tinha a droga, eles começaram a dividir a dosagem no meio e da metade misturar, todo mundo misturava, certo? Assim, garantir que todo mundo estava recebendo um pouquinho da droga. Então, essa é uma questão que vem sendo discutida. E aqui em São Paulo teve um ensaio clínico no início da introdução do coquetel, onde a mesma coisa aconteceu, não de abrir, porque aí os cientistas se tornaram um pouquinho mais cautelosos e começaram também a pedir que os voluntários assinassem termos de compromisso, de não revelação, de aceitação de que era placebo, etc, etc. Mas foi tão questionado, porque já se sabia mais uma vez que o coquetel funcionava, aí eu volto à tua pergunta, que a própria farmacêutica Merck, no caso, descontinuou o ensaio clínico para disponibilizar a droga com mais rapidez. Em relação ao que aconteceu então foi o supervírus, isso era o cenário de horror para todos os clínicos e todos os virologistas da área de AIDS. Supunha-se que se não houvesse adesão ao tratamento e não houvesse a eliminação do vírus
do sangue e do sêmen, porque nunca, jamais, ninguém disse que o vírus some, né? O vírus simplesmente passa a ser não detectável no sangue e no sêmen. Então, não há cura, né? Certo? Então, eles sabiam muito bem que era imprescindível que houvesse adesão ao tratamento por este perigo de criar o supervírus. Passou a se investir uma nota preta em estudos sobre adesão. Só em São Paulo tem um enorme estudo que está sendo desenvolvido por todos os, pelo CNT, pela Canadá AIDS, daí por diante, todos os grandes fornecedores de coquetel, tá? Que é um estudo de adesão para entender os fatores de adesão, mas é um estudo absolutamente ação, né? Pesquisação, que pretende adesão. Tá? Então, estão muito mais interessados em promover a adesão do que entender os fatores de adesão. Tá? Agora, não sei quantos de vocês, mas eu estou com isso aqui. Né? Ontem saiu drogas podem gerar supervírus, né? Acabou de sair. Esse é o primeiro estudo que revela a presença de vírus resistentes aos medicamentos da última geração. Isso é um terror, e é um terror para nós, tá? Porque nos países em desenvolvimento é fácil entrar com um coquetel, como pretende o Dr. Hu lá, né? Você entra com o coquetel assim que você desconfia que se infectou, né? E tem todo um aparato de saúde que permite com que você adira e tenha um controle da eficácia do medicamento. Transfere isso para um país como o Brasil, você está numa situação intermediária. Transfere isso para a Zâmbia, tá? Viram um terror. O que vai acontecer? Evidentemente que você tem um supervírus. Onde é que está a AIDS hoje? Tá? Tem 16 mil novas infecções por dia no mundo. Tá? E leia-se no mundo, África, América Latina, tá? E Ásia. Não é Europa, não é América do Norte, não é Canadá. Tá? Então você alia supervírus, uma epidemiologia da pobreza, e você tem um cenário de desastre total absoluto. Então, só amarrando isso com a pergunta anterior, é por isso que eu acho que os avanços na reflexão ética no âmbito da arte têm sido fantásticos, e têm sido fantásticos porque não estão sendo feitos apenas por eticistas, cientistas, está sendo feito em colusão com a sociedade civil através do movimento organizado das ONGs de AIDS. Por isso que é um campo especialmente rico para qualquer pessoa que se interessa pela área dos direitos humanos e pela questão da modernidade. Mais alguma pergunta? Oficialmente encerramos? Não oficialmente, eu quero agradecer em nome da organização dos presentes a participação da professora doutora Nadiane Kalinski. Muito obrigada. Voltaremos às 14 horas com a conferência as consequências com o aumento do desemprego e a violência urbana, entre outras coisas. E justamente esse aumento do desemprego e da violência são as grandes causas de insegurança no indivíduo hoje. Na sua opinião, como esse indivíduo convive com esses riscos? Tá. Eu acho que ele não convive com riscos desta forma tão geral quanto você coloca. Ele pensa nos riscos de uma forma mais compartimentalizada, tá? Então, os riscos do desemprego, os riscos da violência e daí por diante, tá? Tem formas de se relacionar a riscos diferentes em diferentes domínios do fazer humano.
Tá? Sem dúvida alguma, o que você coloca como efeitos da globalização não é só desemprego, são também as formas informais de emprego, né? Eles vulnerabilizam tremendamente. Toda vez que você vulnerabiliza, você força o setor público, não, o Estado, de criar mais e mais e mais mecanismos de segurança. Tá? Diferente do que acontecia, por exemplo, no auge do estado do bem-estar social. No auge do estado do bem-estar social, você criava segurança em cima da perspectiva do emprego. Tá? Agora, você não pode mais criar esse tipo de seguro, você viu, a Previdência vai à falência se você faz isso, né? Tá? Então você começa a, por exemplo, encorajar as pessoas a criarem seguros individuais, seguros de desemprego, seguros de previdência privada, sem dúvida alguma. Tá? Mas a tônica segurança continua cada vez mais acirrada, na medida em que o Estado sente, vai tirando o corpo, certo? Vai passando a bola para o indivíduo ou então para instituições particulares. Mas eu acho que fica problemático, porque nesse caso você perde a noção de uma insegurança que é coletiva e torna essa insegurança individual. Por isso que o Beck, né, coloca a individualização como uma das características principais da modernidade reflexiva. Né? E não é uma individualização no sentido liberal de individualização. É uma individualização onde o homem fica sozinho, ele fica desancorado. Tá? Então, se você se interessa por isso, tem um livro lindo do Giddens que está traduzido, que é Modernidade, Identidade Pessoal, Identidade do Eu, não sei bem o título em português, onde ele trabalha justamente a ansiedade que é gerada por este tipo de sociedade. Tá? Ele faz o trabalho do psicólogo que os psicólogos ainda não fizeram.